Áudio do livro Não Morda a Isca, Fuja da Armadilha. Escritor Salvador Rodrigues. O propósito desse livro é mostrar como o inimigo tem usado suas armadilhas e posto suas iscas para atrair e destruir os relacionamentos conjugais. Como não morder a isca e nem cair na armadilha do inimigo? O que é uma isca? São elementos-chave para enganar peixes, animais e aves e principalmente o ser humano. O engancho é uma armadilha invisível que é colocada na água pelo pescador para pegar peixes. O peixe não se dá conta, quando percebe já foi fisgado. Recordo de meu tempo de criança, quando ia para a roça, ali fazia uma armadilha chamada arapuca. Era feita de gravetos para pegar pássaros. Mas existe na arapuca duas coisas importantes para ela funcionar. Primeiro, o gatilho da arapuca e segundo, a isca para atrair a presa. Depois de pronta, era só armar e esperar o resultado. Quando o pássaro vinha para comer a isca, pisava no gatilho, ele era disparado e a arapuca caía e o pássaro ficava preso. Existem muitas outras armadilhas e muitas espécies de isca que se usa para atrair e fisgar uma presa. Capítulo 1. O Grande Encontro. Certo dia, estando eu com minha esposa no nosso sítio para um tempo de descanso, algo muito inusitado aconteceu. Como falamos aqui no Nordeste, peguei a rede, fui até a varanda da casa e armei para dar uma repousada. Naquele momento que deitei, aconteceu algo que eu nunca tinha sentido antes. Foi como se eu estivesse saído daquele ambiente e fui levado para outro lugar. Era um lugar muito bonito, organizado, era um auditório muito grande e estava cheio de casais que buscavam soluções para seus problemas. Eram homens e mulheres confusos. Ouvi uma voz que me disse: escreve tudo o que vai acontecer nesse lugar, pois você está em um lugar de restauração de vidas, de restauração de relacionamento conjugal, restauração de vida espiritual, emocional e relacional. Cada casal que ali estava precisava de ajuda em alguma área do seu relacionamento conjugal. Casais que estavam iniciando a vida a dois, casais que tinham bastante tempo juntos. Ali tinha casais de posse, outros mais simples, tinha artistas, jornalistas, empresários, funcionário público, homem do campo. Eram casais de todas as cores, raças que ali estavam. Tinha aqueles que moravam em lindas mansões, mas aqueles que moravam em uma casinha simples. Muitos moravam nas ruas. Tinha também casais de líderes religiosos que estavam em crise. Todos na expectativa de voltar para casa com uma solução para o seu problema. Fiquei observando o que iria acontecer, peguei caderno e caneta e comecei a escrever tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Alguns casais conversavam entre si e perguntavam: por que você está aqui? Aparentemente você não tem problema. Uns diziam: meu casamento está desgastado. Outros diziam: fui traído. Eu não aguento mais tanta confusão na minha vida conjugal. Outros falavam: são meus filhos, não sei mais o que fazer. Alguns maridos diziam: é minha esposa. Algumas esposas diziam: é meu marido. Teve um homem que disse: estou confuso quanto à minha sexualidade e preciso de um tempo. Tinha um casal que já viviam juntos mais de 50 anos. Quando lhes fizeram uma pergunta: o porquê os senhores estão aqui? A resposta foi: nosso relacionamento se desgastou e estamos em crise e viemos aqui para renovar os nossos odres. Era uma multidão confusa, apressada, eufórica, estressada, mal amada, mal resolvida, todos com celulares na mão, quase não se viam as pessoas conversarem entre si. Era todos enviando e recebendo mensagens. Era uma multidão solitária, mesmo estando todos no mesmo ambiente. Muitos estavam dando gargalhadas ao ver as mensagens que chegavam. Outros gritavam com funcionários, falando ao telefone. Todos estavam envolvidos com seu aparelho de celular. De repente, a cortina se abre
e aparece uma pessoa no palco daquele grande auditório. Seu nome era Comunicador. Ele saúda a todos dizendo: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a essa tão importante reunião. Enquanto o Comunicador falava, dando as boas-vindas, aparece entre os casais um sujeito chamado Distração. Ele queria tirar a atenção de todos. Chegava para os casais e dizia: chegou mensagem para você, pode ser do amante, ou aconteceu alguma coisa em casa com os filhos, ou algum problema na empresa. A distração ia se infiltrando entre os casais para não prestarem atenção no que o Comunicador estava falando. Distração encontra com uma velha amiga chamada Preocupação e começam a armar planos para tentar impedir que aqueles casais fossem restaurados. A distração disse para a Preocupação: estou fazendo minha parte, que é distrair os casais com coisas supérfluas. Está na hora de você entrar em ação. Todos estão ligados nas mensagens que estão chegando, poucos estão observando o que aquele comunicador está falando. Para que eles estejam totalmente fora desse ambiente, você precisa fazer com que eles se preocupem com algo que irá tirá-los de vez desse ambiente de restauração. De repente, começa a chegar mais mensagens nos celulares. Era casal preocupado saindo do auditório para fazer ligações e responder mensagens. Era problema com filhos na escola, problema com funcionário na empresa. Um amigo foi acidentado, alguém da família adoeceu. Alguns se lembraram de outros compromissos e precisavam sair. Os casais não tinham discernimento do que estava acontecendo. Quando o Comunicador percebeu que a plateia estava muito agitada, logo pensou: os casais estão distraídos e preocupados. Preciso fazer algo para expulsar esses dois intrusos desse lugar e da vida dos casais. O Comunicador pega o microfone e diz: Senhoras e senhores, é com muito prazer que convido para estar conosco o meu amigo Pacificador. E de repente, toda a atenção da plateia se volta para o palco quando entra o Pacificador, com uma grande maleta brilhante, cheia de ferramentas. Isso chamou a atenção de todos. O Pacificador começa a falar: meus caros casais, que bom que vocês vieram a este lugar. Gostaria de fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro, chega para perto do seu cônjuge. E segundo, desligue seus aparelhos de celulares para que as preocupações não venham distrair vocês. Sei porque vocês estão aqui nesse encontro e trouxe nesta maleta as ferramentas que, se aplicadas corretamente, haverá solução para todos os dilemas, problemas e crises que todos têm passado. Foi um silêncio sem igual, pois todos queriam saber o que tinha naquela maleta que solucionaria seus problemas. Naquele palco havia uma grande cortina e atrás da cortina tinha alguns amigos de Pacificador. O Pacificador vai para o centro do palco, abre a sua maleta e tira uma frase dourada com o nome Conhecimento. Ao mesmo tempo, ele convida o seu amigo Conhecimento, que está atrás da cortina, para entrar no palco. A cortina se abre, entra o Conhecimento. Foi recebido com muitos aplausos, todos atentos para ouvir o que o Conhecimento ia falar. Havia um púlpito de madeira e o Conhecimento entra e saúda a multidão. E a primeira coisa que ele disse foi: os casais estão sendo destruídos por falta de conhecimento. O Conhecimento continua sem muita formalidade dizendo: o casamento é a decisão mais importante na vida do ser humano, logo após a decisão de seguir a Cristo. É mais importante do que comprar um carro, uma casa, do que receber um diploma na noite de formatura. É mais importante do que um bom emprego ou uma posição na sociedade. Porque você pode ter algo muito importante e ter um casamento horrível. Muitos casais que aqui estão construíram bonitas casas, mas não podem morar nelas, porque gastaram mais dinheiro na casa do que no seu relacionamento. Existem muitos carros ou outros bens
que duram mais do que um relacionamento conjugal. Quantos de vocês investiram em conhecimento no seu namoro, noivado, para entrar em um relacionamento conjugal seguro? Conhecimento disse: deixe-me falar para vocês como funciona o sistema deste mundo e onde o governo investe. A preocupação do governo não é o casamento ou a família, pois ele acredita que a família é uma instituição falida. O governo se preocupa mais com seu voto, com seus impostos, do que com sua família. Por exemplo, quando você vai fazer uma carteira de habilitação, o governo te força a fazer um teste, fazer aulas de direção, estudar um manual com sinais de trânsito, você precisa conhecer os primeiros socorros, você vai a um psicólogo fazer um psicoteste, você vai ser avaliado se está apto para fazer o teste de direção ou não. Isso pode levar meses. O mesmo governo, para te dar uma certidão de casamento, isso pode durar apenas 20 minutos. Isto significa que o governo está mais preocupado com seu carro mais do que com a sua vida conjugal. Ninguém vai fazer aulas para ficar noivo, para se casar. Você não é obrigado pelo governo a ler um manual de casamento. Você sabe como dirigir, mas não sabe como viver com outra pessoa. É por isso que você é vítima de um coração partido. Alguns aqui tentaram casamento, outros estão tentando. Outros aqui estão dizendo: não vou tentar mais. O conhecimento continua falando. Sabem qual é a diferença entre continuar um relacionamento rompido e comprar outro carro? É porque você tem conhecimento de carro, mas não foi ensinado a viver a dois. A decisão de se escolher um parceiro por toda a vida para um casamento simplesmente não pode ser tomada de qualquer jeito. Tem que haver cuidado e oração. Você não pode simplesmente aventurar, pois você não precisa estar casado para ser feliz. Casamento não é um mandamento, disse o conhecimento. É uma escolha, uma decisão que mudará para sempre a vida de todos vocês. Foi isso que vocês fizeram quando escolheram um ao outro para viverem juntos. Deus não escolheu o seu parceiro. Por quê? Se algo der errado, você iria culpar a Deus. Então Deus deu a você total responsabilidade para escolher o seu parceiro. Ele te ajuda e te deu um cérebro com mais de 5 bilhões de células. Ele te deu o Espírito Santo para te guiar. Ele deu sua palavra para orientar em suas decisões. Ele te deu pastores para te dar conselhos. Alguns dos casais que aqui estão ignoraram tudo isso e fizeram suas próprias decisões. Casamento de sucesso são resultados da aplicação de conhecimento. Quando você não tem conhecimento, vive na ignorância. Porque muitos de vocês estão desistindo facilmente do seu casamento. Porque rejeitaram conhecimento. Porque não aprenderam a solucionar as crises quando elas surgem no relacionamento. Por isso, passa a ser uma pessoa ignorante. Muitas pessoas rejeitam a oportunidade de adquirir conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também rejeito você. Porque eu não posso te ajudar com o que você não sabe. A palavra sacerdote significa representante. Deus não quer ser representado por uma pessoa ignorante. Ignorância é geracional. O que você não sabe é transferido para suas crianças. Seus filhos estão em perigo de ter os mesmos problemas que você tem. Quanto mais vocês sabem, mais vocês podem ensinar. Portanto, vocês têm informações para transferir aos seus filhos. Deus disse: vocês têm que obter entendimento, conhecimento e sabedoria. Naquele momento começou um burburinho entre os casais e muitos começaram a perceber o quanto eram ignorantes com esposa e filhos. Um dos casais perguntou para o conhecimento: o que eu tenho que fazer? Já faz muito tempo que vivemos uma vida de ignorância. Para responder essa pergunta, disse o conhecimento: vou convidar ao auditório alguém muito especial.
e quero que vocês o conheçam e recebam com muito aplauso. Que entra o amor, continua o conhecimento falando. Sem ele, vocês vão permanecer sem base, sem estrutura para continuar uma vida familiar. De repente a cortina se abre e entra o amor de uma forma maravilhosa, com um entusiasmo grande e com uma alegria inigualável. Quando olha para aquela multidão de casais naquele auditório, saúdam dizendo: como é bom vê-los e saber que todos vocês estão aqui para alicerçar seus casamentos em uma base sólida, na rocha. E para isso acontecer, todos precisam do amor. Todos deram gargalhadas, porque começaram a se lembrar de todas as declarações de amor que faziam um ao outro e que agora já não sabiam mais o que era amor. Para muitos aqui, o amor no relacionamento está esfriando. Vejo alguns casamentos aqui no balão de oxigênio, na UTI do fracasso, no amargor da vida, na desesperança de uma harmonia, na sequidão do diálogo, na incerteza de uma vida de fidelidade, enfermo de atenção e proteção, sem alicerce, sem motivação para continuar, sem a terceira dobra do cordão, sem zelo, respeito, amizade. Acabou o romantismo. Percebo que as coisas se tornaram mais importantes do que as pessoas no relacionamento. É hora de todos vocês, casais, se despertarem para um renovo matrimonial. E para isso, a primeira coisa que vocês devem fazer é trazer de volta aquilo que nunca deveriam ter perdido no relacionamento de vocês. Isso é o amor. Vejam o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Quando o amor termina de ler o texto de 1 Coríntios 13, olha com um olhar fixo nos casais e diz: a lição mais importante da vida é amar. Sem amor, nada do que você fala importa. Sem amor, nada do que você sabe importa. Sem amor, nada do que você crê importa. Sem amor, nada do que você dá importa. Sem amor, nada do que você faz importa. Do meio daquela multidão, alguém pergunta: o amor mantém um casamento? O amor respondeu fazendo outra pergunta para essa pessoa: quando alguém se divorcia, é por quê? A resposta foi: acabou o amor. Logo, não é só o amor que mantém o casamento, é um conjunto de coisas. O amor ainda fez outra pergunta para aquela pessoa: quais as outras coisas que aparecem no relacionamento que pode levar ao divórcio? O que foi mais forte
que é o poderoso amor? A infidelidade, o abuso físico, o abuso emocional, o abuso mental, o abuso verbal, a irresponsabilidade nas finanças, a intimidade sexual. Vejam quantos abusos podem ser cometidos pelo casal. Alguma coisa que apareceu e se tornou mais forte do que o amor que você tinha pela pessoa que está ao seu lado, que gerou ódio, raiva, e a pessoa não pôde gerenciar essa raiva.